Bem, Júlia, agora a gente vai dar mais uma volta, né? Um giro aí via Skype com os nossos repórteres e voltando de novo a falar conosco, Melissa Araújo. Boa tarde, Melissa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Melissa. Qual a informação de momento? Acabou de acabar a CPI da violência sexual contra estudantes de ensino superior, acabou já faz uns 15 minutos, mais ou menos. Como eu estava falando para vocês na outra entrada que eu fiz, foi falado vários. A universidade colocou aí quais são as medidas que ela vem adotando para combate à violência no ambiente acadêmico dentro da universidade, das 34 unidades da universidade, e os deputados colocaram questões, dúvidas que eles tiveram ao longo da apresentação. A deputada doutora Damares, do PSDB, que é a presidente da comissão, ela trouxe uma questão muito importante, que é sobre os jogos universitários, que não funciona necessariamente dentro da universidade, mas está ligado ali ao ambiente escolar. E a ouvidora, ela colocou uma questão que eu achei bem interessante, que foi o seguinte: eles preparam os jovens para não admitir a violência. Dessa maneira, eles mesmos podem... Claro que a universidade está ali preparada para coibir qualquer tipo de violência, mas quando eles fazem dessa maneira, preparando os jovens, o olhar para a fiscalização é muito maior, né? Então, isso é bastante importante, para que a gente consiga acabar com essa questão que é muito grave. Outra coisa que ela falou, a ouvidora falou e me chamou muito a atenção, é que eles não estão... obviamente que eles podem tomar medidas só nos casos intramuro, mas eles estão preocupados também com o que acontece lá fora. Então, elas relatam casos, ela trouxe relatos aí de casos de estudantes que estavam sofrendo violência dentro de casa, e obviamente que isso impacta na vida acadêmica. Então, todos os professores, eles não podem fazer muita coisa, mas e aí ela até fala, eles não têm o poder de polícia, mas eles têm o poder de acolhimento. Então, eles tentaram amenizar a situação ali para essa estudante que chegou com esse caso. E dessa maneira, a estudante não perdeu o seu semestre e conseguiu resolver esse problema que estava realmente muito grave. Ela estava sofrendo violência, estava sofrendo até cárcere privado, então eles conseguiram interceder aí por essa estudante para que ela conseguisse sair dessa situação e também para que ela conseguisse permanecer na universidade, que também é muito importante. Foram aprovados 14 requerimentos na comissão, e entre eles, para a presença dos reitores do Mackenzie, da FMU, da Unip, da Uniban, da PUC e outras universidades. Esses reitores e também os ouvidores serão convidados aí a estar na CPI para que possam falar como tem acontecido esses casos dentro do ambiente universitário das universidades deles e quais medidas eles estão adotando, né? Então, é bem importante essa questão aí, porque, veja, a gente começou com uma universidade pública, mas a gente está indo para universidades privadas, que o problema é tão grave quanto e acontece tanto quanto. Até porque essa observação que a deputada Damares falou sobre os jogos universitários é muito, muito relevante, uma vez que tem muitos jogos universitários acontecendo, muita interação entre as universidades, e nesses casos é onde surgem os mais graves relatos, entendeu? Então, ter essa visão de outros reitores vai ser importante também para somar aí no trabalho da CPI. O deputado Tenente Nascimento perguntou como que a universidade tem tratado a questão para estimular a vítima
a fazer a denúncia e também para preservar a identidade da vítima. E aí, novamente, a ouvidora falou que eles tentam fazer as coisas com a maior delicadeza possível e também seguindo as orientações da polícia. Né? Então, são informações importantes da CPI, né, que trata desse assunto que é de extrema gravidade, e que ainda vai ter muitos desdobramentos aí. A gente espera que, assim como a CPI dos trotes trouxeram novas regras, que essa também traga e que a gente consiga cada vez mais acabar com esse crime. Essas foram as informações. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. Melissa, você passou hoje para a gente tudo o que aconteceu no dia de hoje aqui na Assembleia, certo? Isso. E a gente sabe que você sempre acompanha, né? Acompanha todos os eventos da Assembleia aqui. Você poderia estar dando um cenário do que aconteceu hoje, até durante a semana, até hoje na quinta-feira, os eventos que mereceu destaque aqui na Assembleia. Dá um resumo geral dos trabalhos legislativos aqui dentro do Palácio 9 de Julho. Então, essa semana foi uma semana um pouco diferente aqui na Assembleia, porque a gente retomou parte dos trabalhos presencialmente, né? A gente percebeu aí que houve uma mudança aí na presença dos deputados na casa. O deputado presidente da Assembleia, Cauê Macris, fez essa mudança aí essa permissão que os deputados voltassem às atividades, e deixou à vontade para que os líderes escolhessem se eles queriam permanecer online ou presencial. Vários deputados voltaram, alguns questionaram a volta, falando com relação à segurança sanitária mesmo, e outros gostaram da volta. A gente para quem está em casa, foram adotadas várias medidas sanitárias no prédio. Então, todo mundo que chega é medido a febre, tem álcool gel em todas as mesas e no plenário. Toda a pessoal da limpeza deu uma reforçada aí nessa questão aí da asepsia do prédio. E várias medidas foram adotadas para que a gente tenha segurança nesse retorno. A gente também lembra o pessoal de casa que a gente tem um departamento médico dentro da Alesp, e esse departamento médico ele está ligado aí, ele está atento a tudo que está acontecendo, né? Então, com essa volta, a gente tem agora o pequeno expediente e o grande expediente. O que são? O pequeno expediente, o deputado tem 5 minutos para falar de assuntos livres. No grande expediente, 10 minutos para falar de assuntos livres e depois a ordem do dia, né? Que são os projetos que estão prontos para votação. A gente teve a CPI das quarteirizações, que aconteceu ontem em ambiente virtual, a CPI da violência sexual contra estudantes hoje, e amanhã a CPI das fake news, que vamos receber o pessoal do Twitter e do Facebook. Prometem, hein? Promete muito essas duas oitivas, porque eles têm muito a falar para os deputados e para acrescentar aí nos trabalhos da CPI. Então, resumidamente, foi isso que aconteceu na casa e o que vai acontecer ainda amanhã. Melissa, você falou, né, da CPI das fake news que promete, né, com o Facebook, com o Twitter, com representantes dessas duas redes sociais. E amanhã, em vários horários, vai acontecer a CPI da fake news. Então, para o pessoal que está em casa, que quer acompanhar, já dá um spoiler aí desses horários, por favor. Olha, a CPI deve começar amanhã por volta de 9h30 da manhã. Eles vão começar apreciando aí a pauta, né, que são os requerimentos aí para outros convidados virem e para documentos serem enviados aí para a comissão. Depois eles começam com a oitiva do Twitter e à tarde com a oitiva do Facebook. À tarde, por volta de 3h da tarde. A gente lembra que cada oitiva tem um tempo regimental de cerca de 2h30. Então, a gente vai ter a CPI provavelmente das 9h da manhã até umas 5h da tarde. Promete mesmo. E assim, o volume de informação e do que eles podem acrescentar para a CPI
é com certeza indiscutível. Então, os trabalhos amanhã serão muito intensos, com certeza. E eu costumo acompanhar essa CPI, já estou animada. E depois a Melissa, com certeza amanhã, na segunda-feira, repercutindo tudo o que ia acontecer na CPI, também na nossa rede Alesp, lá no YouTube, todas as informações. Obrigada, Melissa, pelas suas informações de hoje. Obrigada, um bom final de dia para vocês. Boa tarde, Melissa. Obrigada.